E aí, pessoal, saudações, espero que estejam todos bem. Chegamos aqui na última ou penúltima gravação do semestre, pelo menos com certeza é o último tema do semestre, né? E como eu comentei com vocês em aula, esse aqui a gente está voltando um pouquinho no tempo, né? Que a gente adiantou um pouco ali os assuntos de algoritmos genéticos e redes neurais, para dar tempo de todo mundo fazer os trabalhos com calma. E agora a gente vai fechar a parte que ficou faltando sobre incerteza, representações de incerteza, né? Então a gente vai fechar essa parte com os sistemas e lógica difusa, né, que é muito conhecido como sistemas fuzzy, ou que são apoiados pela lógica fuzzy também. Então por isso que eu coloquei aqui, sistemas e lógica difusa. Né? Mas o que é mais comum é o que a gente vai ver na aula, já começamos na aula de hoje, são os sistemas difusos, né, que são baseados na lógica difusa, e a gente já vai entender mais ou menos como é que funciona isso, tá? Então, vamos lá, um pouquinho de contexto, né, onde é que isso aqui se enquadra. Então, a gente está retomando, né, a ideia de representações de conhecimento e raciocínio. Aí, as representações que trabalham com o conhecimento certo, né, então tudo que a gente tem representado lá são certezas, né? O que a gente tem certeza que existe. Então a gente viu duas delas, as ontologias e os agentes. Né? As ontologias são um exemplo de raciocínio teórico, enquanto que os agentes são um exemplo de raciocínio prático. Né? Em uma palavrinha, isso aqui a gente tem como saída uma ação, isso aqui a gente tem como saída mais conhecimento. E nas abordagens que dizem o seguinte, olha, o conhecimento ele não é só um conhecimento certo. Eu tenho incerteza também e eu preciso conseguir representar a minha incerteza, ou às vezes até preciso conseguir representar a minha falta de conhecimento. Então a primeira abordagem que a gente viu foi a abordagem das redes bayesianas, em que aqui a gente tem um raciocínio probabilístico, né, muito baseado no teorema de Bayes. Né? Então aqui a gente consegue meio que, dependendo da rede, né, se tiver essa representação, simular lá causa e efeito causa, né, e também o encadeamento entre essas ligações. Mas é claro que causa e efeito depende do domínio, né, essencialmente a gente está representando dependência e independência entre eventos e a probabilidade de ocorrência entre eles. Então, com base em algumas evidências, a gente vai atualizando as probabilidades, né? Mas então o que importa aqui do Bayes é que a gente está trabalhando com a chance de ocorrência. Né? Eu trabalho com a chance, então é uma visão bem de probabilidade. Né? Probabilidade. E enquanto que os sistemas fuzzy aqui, a ideia principal deles, eles não trabalham necessariamente com probabilidade. Até usam um pouquinho, mas nem tanto assim. A ideia dos sistemas fuzzy, né, dos sistemas difusos, é trabalhar com essa palavrinha-chave aqui, ó, com imprecisão, com informação vaga. Então é aquela informação que a gente usa no dia a dia para tomar uma decisão, né, no sentido assim, olha, pô, eu acho que hoje vai chover. Né? Ó, aquele carro está vindo muito rápido. Bom, se aquele carro está vindo muito rápido, eu não vou atravessar a rua. Então vejam que eu tomo decisões com base em uma informação imprecisa. Né? Na hora de atravessar a rua, eu não sei exatamente que o carro está vindo a 54 km por hora, e aí eu faço um cálculo de física que não, o carro vindo a 54 km por hora, eu estou a uma distância de 300 metros dele, ele vai me alcançar em X segundos, então eu não posso atravessar a rua porque eu vou levar Y segundos para atravessar. Não. A gente olha, pensa, ele está vindo muito rápido, melhor eu esperar. E toma uma decisão com base nisso, nessa informação bem imprecisa que a gente tem, numa informação vaga. Então, eu acho que chove de tarde. De repente eu levo um guarda-chuva só para garantir, mas eu acho, né? Não tenho certeza, não tem nada disso. Então, os sistemas fuzzy, eles têm uma forma bem interessante para que a gente consiga representar essa imprecisão aqui e também ter como saída algumas decisões ou algumas ações
com base nessa informação imprecisa. Outra coisa que a gente tem disponível também, então aqui eu não gosto de colocar aqui como saída a ação, mas eu vou colocar aqui entre aspas, ação. No final da aula vocês vão entender aqui por que eu estou colocando entre aspas. Né? Até pode ser uma ação, mas não necessariamente é uma ação. Em geral é uma ação. E usando a lógica fuzzy, a gente pode ter como saída mais conhecimento, só que o foco estaria mais aqui, né? Tá mais aqui. O motivo que eu coloco isso aqui entre aspas é que aqui nos agentes a nossa ação ela era de fato executada num ambiente, enquanto que aqui nos sistemas fuzzy a nossa ação ela é simplesmente uma saída que não está ligada ao ambiente. Então pode ser de fato assim só uma simulação bem isolada, mas ela pode também ser aplicada, então não faz parte de um ciclo de raciocínio para a tomada de decisão. Por isso que eu coloquei aqui entre aspas ação. Mas esse tipo de técnica é muito usado em sistemas controladores. Então provavelmente algo que vocês já viram é aqueles reguladores de temperatura. Você marca lá, eu quero água fria, muito fria, congelante ou temperatura ambiente. Ali, em geral, a gente tem um controladorzinho fuzzy que está embutido no chip. Ou às vezes a gente tem, bom, hoje em dia não tem muito mais, né? Hoje em dia a gente bate foto só com o celular, mas quem já usou aquelas máquinas, ou não vou dizer nem antiga, mas aquelas máquinas profissionais ou semiprofissionais que elas fazem o foco automático, né? Ou às vezes que você tem como entrada ali uma distância em metros e a máquina se regula para fazer o foco, também é uma abordagem de sistema fuzzy. Ou, não vou dizer que hoje em dia elas usam fuzzy, né? Mas o fuzzy, na época que foi desenvolvido, ele se aplicava para isso. Né? Outras aplicações disso, do fuzzy, é o câmbio automático de carros. Também é uma aplicação muito boa de sistemas fuzzy, pela questão da imprecisão e pela facilidade que a gente tem para representar o conhecimento de maneira aqui imprecisa, ou de maneira vaga. Tá? Então essa é a nossa chave aqui. Então o fuzzy ele é legal porque ele faz meio que uma ponte assim entre a ideia da linguagem natural, né, que foi o que eu falei, assim, esse carro está vindo muito rápido. Então eu tenho uma forma de representar essa linguagem natural aqui, eu consigo ligar ela a alguma representação matemática qualquer. E com base nessa representação matemática depois a gente tem como saída uma tomada de decisão, só que como eu disse, nessa tomada de decisão ela não está diretamente associada a um ambiente. Então isso é o que difere aqui desse raciocínio prático dos agentes, né? Mas a gente tem como saída uma ação, tá? Então vamos lá, vamos pensar aí um pouquinho mais sobre como é que funciona essa ideia dos sistemas fuzzy. Então, vamos começar com a parte mais básica do fuzzy, vai começar com o elemento fundamental de tudo aqui, que é um conjunto difuso. Vamos pensar no que é um conjunto difuso, ou aqui um conjunto fuzzy. Para facilitar a gente entender o que é um conjunto fuzzy, é legal a gente dar uma olhadinha no que é um conjunto CRISP. O CRISP aqui eu nunca mais vou me esquecer numa das aulas presenciais, né, foi ano passado, ano retrasado, me deu um branco na hora e eu não me lembrava qual era a tradução de CRISP, né? O fuzzy é difuso, mas eu não me lembrava a tradução do CRISP, que é o oposto do fuzzy. Aí eu perguntei para um de vocês e um de vocês respondeu assim, não, crisp é crocante, professor. Nossa, dei muita risada na hora, me lembrei daqueles chocolatinhos com amendoim crocantes. Então, fecha parênteses, né? Então o crisp aqui é o crocante, né? O crocante, dá para ver até aqui nessa figurinha que ele é crocante, brincadeirinha, porque ele é nítido. Então o crisp é nítido. Então um conjunto tradicional, então aqui a gente pode pensar como sendo nítido. Então aqui é nítido e difuso, né? Ou suave, alguma coisa assim. Então se a gente pensar um pouquinho, né, o que é um conjunto nítido? Então aqui eu coloquei um exemplo, né, que é um exemplo bem clássico aqui
quando a gente começa a estudar essa área. Como é que a gente descreve fim de semana usando conjuntos, né? Usando a visão tradicional que a gente tem de lógica. Então, numa visão tradicional, a gente tem assim, ó, o que é um fim de semana? Bom, fim de semana é sábado e domingo. Fim de semana é sábado e domingo. Então, se eu for definir um conjunto, eu vou dizer o seguinte, que um dia qualquer, aqui o meu x, ele pertence ao conjunto de fim de semana, tal que x é igual a string sábado ou x é igual a string domingo. Então, se a gente colocasse isso aqui num gráfico, né, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. E aí aqui eu tenho o não pertence a fim de semana, ou seja, o zero, né, o falso, ou o 1, pertence ao fim de semana. Então, na lógica tradicional, o que a gente tem? A gente tem como saída para tudo um verdadeiro ou um falso, correto? A gente não tem como saída um pode ser verdadeiro, ou um acho que é verdadeiro, ou tá quase falso, mas ainda não é falso. Não. A gente tem aqui 100% verdade e, portanto, 0% falsidade, ou a gente tem o contrário, ou tem o 100% falso e 0% verdade. A gente não tem o meio de campo aqui. Então, esse meio de campo é que é a principal diferença do crisp para o fuzzy. O fuzzy trabalha aqui no meio. Aqui no meio é que a gente tem a imprecisão, que eu não tenho bem certeza do que está acontecendo. Então, se a gente der uma olhadinha nesse gráfico aqui, o que acontece? No momento que eu chego no sábado, então, se for sábado ou domingo, o que eu tenho? Eu tenho 100% de pertinência, de pertencimento, entre aspas, de pertinência ao conjunto de fim de semana. Eu tenho 100% aqui, então ou é 0 ou é 1. Então aqui é o ifzão clássico, né? Que é o que está aqui. Bom, se for sábado, então retorna verdadeiro. Se for sábado ou domingo, então retorna verdadeiro, né? Que é por isso que está aqui. Então essa função, se a gente fosse ver, ela lembra até aquela função de passo lá das redes neurais, vocês lembram? Então ela vem aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, chegou nesse ponto, passa a retornar 1. 1, 1, 1, 1, se a gente fosse seguir, né, se aqui tivesse segunda, terça e assim por diante, o que acontece? Volta a retornar 0, 0, 0, até chegar no sábado e no domingo de novo. Então, é bem uma função de passo. Ela tem esse formato aqui, mais ou menos, né? Claro que aqui no nosso caso, a gente desceria, tá? Então esse aqui é um conjunto crocante, né? Um conjunto crisp, nítido, que é o nosso tradicional que a gente está vendo desde das primeiras disciplinas no curso de computação ou de sistemas, né? Se a gente for fazer um paralelo, então, com o que é um conjunto fuzzy para representar o fim de semana. Então, o principal aqui, como eu comentei, a gente vai trabalhar nesta janela de imprecisão aqui. Então, a gente vai começar a analisar o seguinte, olha, pô, tá, o que é fim de semana aqui? Aí a gente pensa, né, pô, de quem que a gente está falando? Ah, de repente eu estou falando do... Cara, estou falando do calouro que acabou de entrar no curso, saiu do terceirão e não está trabalhando ainda. Pô, para esse cara, fim de semana começa lá na quinta-feira, talvez até na quarta. Vai saber, né? E então, de repente, aqui, ó, para esse cara aqui, quando chega na quinta, tá, na quinta ele ainda tem umas disciplinas lá, então, pô, já começa a ser um pouquinho fim de semana, mas ainda não é muito, né? Então vamos supor que chegue mais ou menos aqui, tá aqui embaixo ainda na quinta. Aí sexta, pô, não, sexta se tem aula, já nem vai na aula. Né? Se tem aula, já dá um jeitinho de só manter o suficiente para não ser reprovado. Tô dando um péssimo exemplo aqui, né, pessoal? Sei que vocês não foram assim, nunca pensaram em ser assim. Então na sexta já é um pouquinho mais fim de semana. Agora chega sábado, pô, de repente sábado ainda tem que estudar um pouquinho, né, e tal, de manhã, né, às vezes tem alguma coisa para fazer. Então ainda não é tão fim de semana assim. Agora de sábado para domingo, aí sim, aí eu coloquei aqui até brincando, né, mais do que 100% de fim de semana. Então vocês vejam que o que acontece aqui com esses pontos
a gente acaba montando algo mais suave aqui para dar essa resposta do que é o fim de semana. Eu sou péssimo desenhista, tá? Então algo dessa forma. Então, na verdade, dependendo de cada função, a gente vai ter um formato bem diferente, né? Então o que a gente tem de vantajoso aqui? No fuzzy, notem que eu consigo perguntar o seguinte, bom, entre quinta e sexta, né, qual é o grau de pertinência ao conjunto de fim de semana? Então, de repente, eu posso até colocar alguma hora aqui no meio, de repente, sei lá, quinta às 22 vai estar representado aqui. Então, bom, quinta às 22 está para cá, ó, sei lá, 30% de pertinência a esse conjunto de fim de semana. Aí se eu chegar no sábado, pô, sábado aqui está no 80%. Então como a gente está trabalhando com algo impreciso e com uma faixa de valores aqui, as minhas entradas elas também passam a ser, se eu quiser, né? Se eu quiser, elas passam a ser contínuas, né? Eu posso entrar só com esses valores aqui, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Mas aproveitando que a gente tem uma função, tem valores para todos os pontos, para qualquer ponto do meu conjunto de entrada, a gente pode deixar ela contínua. Então eu já posso começar a trabalhar aqui com hora. Ah, professor, mas eu não podia trabalhar aqui com hora também? Podia, mas notem que ia dar o valor ia ser sempre o mesmo, independente da hora que a gente passasse. Então acaba que não faz muito sentido, né? Agora aqui a gente já tem um pouco mais de vantagem em usar os intervalos aqui, tanto para entrada quanto para saída. Então aqui na lógica fuzzy, o que a gente pensa? A gente pensa sempre no grau de pertinência a algum conjunto. Então eu não vou dizer assim, olha, eu tenho aqui sábado. Não, sábado é fim de semana. Não, eu vou dizer o seguinte, não, olha, sábado pertence ao conjunto de fim de semana com 80%. A 80%. Ou vou dizer assim, domingo. Domingo pertence ao conjunto de fim de semana com 100%. Então a gente está sempre olhando o grau de pertinência. Então se a gente fosse pegar essa descrição aqui de conjunto, seria mais ou menos assim, tipo, um x qualquer, que é a minha entrada, né, aqui do meu eixo x, pertence ao conjunto de fim de semana, tal que x, né, a minha saída, ela está dentro tal que a minha função de x aqui, que é exatamente isso aqui, tá? Este gráfico aqui, então é uma função qualquer aqui, então é dado por uma função matemática, um x mais ya, b, blá 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 blá, o que vocês quiserem, vai me dar como uma saída um percentual aqui. Tá? Então ele vai ser determinado por uma função. Aí o bacana é que a gente não precisa saber matemática, né? Saber qual é a função gaussiana, qual é a função, sei lá, como é que eu monto uma função trapézio. Não preciso saber essa parte matemática aqui. A ideia é que quando a gente for usar as APIs, né, ou o que a gente tiver de toolkit, né, as ferramentas fuzzy, elas já dão algumas funções já prontas, né, as principais já estão prontas, ou na pior das hipóteses a gente vai e literalmente monta o gráfico dessa forma, que eu vou montando ponto a ponto o que é o meu gráfico, e depois o próprio sistema faz todo o resto para a gente. Né? Então essa aqui é a boa notícia aí para quem é da computação de sistemas, e é que nem eu, assim, que não tem uma fundamentação matemática muito forte. Então a gente representaria dessa forma aqui. Então o nosso x, que é a entrada, ele vai ser usado aqui numa função que vai dar o grau de pertinência dessa minha entrada ao meu conjunto difuso, tá? Essa é a ideia principal aqui. Legal, pessoal? Bom, então agora que a gente já entendeu a diferença entre um conjunto fuzzy para um conjunto crisp, né, para um conjunto difuso, para um conjunto nítido, né, no fim de semana, vamos começar a pensar como que a gente vai usar isso. Aliás, já estava esquecendo aqui um ponto importante, ó, ainda bem que eu montei um scriptzinho antes para vocês.
Os conjuntos difusos, os algoritmos genéticos também, as redes neurais também, muitas vezes elas são posicionadas aqui, ó, numa área chamada soft computing, tá? Então, quando vocês virem isso, um dia vocês forem fazer uma prova, um concurso, forem fazer aí o pós-comp para entrar na pós, vocês virem soft computing, lembrem-se que isso não é de software computing, tá? Então, fiquem atentos, não vou dizer que vocês fizeram aula comigo. Então, a ideia de soft computing aqui é justamente essa ideia de suavização, da gente trabalhar com informações imprecisas. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, isso aqui é algo soft, né? É uma função, é uma suavização. Então, sempre que a gente está trabalhando com suavização de coisas, me lembra um pouquinho a parte de interpolação lá de computação gráfica, a gente está suavizando, então eu não estou no mundo crocante aqui do 0 e do 1. A gente está nesse mundo aqui das funções que visam muitas vezes estimar alguma coisa, né? Ou trabalhar com a decisão na imprecisão. Então, se a gente der uma olhadinha nessa função aqui, ela é suave, ela é uma curva, ela consegue me dar um valor para qualquer entrada aqui. Enquanto que se a gente fizesse analogia com essa outra, né, ela não é nada suave. Tá? Então, seria o soft nesse sentido. Tá? Então, soft computing, como a gente já viu lá, as redes neurais e os genéticos, a gente consegue usar realmente com base num conjunto de dados, a gente faz um treinamento aí para trabalhar com qualquer intervalo de valores, né, qualquer domínio. Então é mais ou menos esse entendimento que a gente tem aqui. Então se vocês pesquisarem um pouquinho por soft computing, vocês vão encontrar essas técnicas e às vezes até outras nesse contexto. Legal? Já estava quase esquecendo disso, ainda bem que eu não esqueci. Então vamos lá, entendemos os conjuntos. Agora, como que a gente vai usar esses conjuntos para fazer alguma tomada de decisão ou qualquer outra coisa, né? Por enquanto a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem a base da representação, que é o conjunto fuzzy. Agora, se a gente seguir um pouquinho aqui, né, aqui eu tinha feito, ver, ó, fazendo a figurinha com calma, né? Com calma aqui, o professor chegou nesse gráfico bem bonitinho, bem suavizado. Aí fazendo na hora do vamos ver aqui, sai essa coisa monstruosa aqui, mas tudo bem. Vamos ficar com esse aqui. Então esse aqui é o exemplo do nosso soft computing. Tá legal? Então como é que a gente usa isso aqui tudo, pessoal? Isso aqui tudo tá dentro do contexto de um sistema fuzzy. Deixa eu anotar aqui que isso faltou. Tá? Um sistema fuzzy. Até acho que eu coloquei ali embaixo, mas agora eu já vou começar com isso. Então, qual é a ideia de um sistema fuzzy? A ideia de um sistema fuzzy é que a gente tenha alguma entrada para o nosso domínio. Então, a nossa entrada ela sempre vai ser algo aqui, dependendo do nosso domínio. Então, pode ser um dia da semana, pode ser de repente aqui, que nem eu tô dando um exemplo, pode ser alguma altura. Então, qual é a altura do professor? 1,70 m, tá legal. Então, tá aqui a altura. Então eu sempre vou ter, por um sistema fuzzy, alguma entrada. Aí com base nessa entrada, eu tenho o processamento do quê? Das regras deste sistema. Tem um processamento das regras. E as regras é que são expressas em linguagem natural. Então a gente pode fazer um paralelo lá com as regras e restrições que a gente tem nas ontologias. Só que essas regras aqui elas são mais simples, são mais fáceis de determinar. São regras C, então, que são escritas usando os nossos conjuntos difusos e usando as variáveis linguísticas, que a gente já vai começar a trabalhar. Então eu tenho a minha entrada, que é algum valor aqui dentro do meu domínio, né, 1,70 m, por exemplo, ou mais do que uma entrada. Aí essas entradas são usadas para alimentar um conjunto de regras fuzzy, que são escritas em linguagem natural, ou seja, são imprecisas. Por exemplo, o carro está vindo muito rápido, então não atravesse a rua. Exemplinho bem simples de regra que a gente consegue expressar aqui em sistemas fuzzy. E aí, com base nessas regras aqui, a gente tem uma saída. E aí essa saída aqui, ela pode ser de repente, nesse exemplo de atravessar a rua, pode ser, quanto tempo eu vou esperar antes de atravessar a rua?
Ou se a gente estiver montando um câmbio automático, vai ser, olha, qual é a hora que eu vou trocar de marcha? Ou se eu estiver montando um controlador de carro, que eu tenho um volante, de repente, vai ser qual é o grau que eu vou girar o volante, ou qual é a pressão que eu vou pisar no freio. Ou se a gente estiver num ar-condicionado, que eu já tive um TCC bem legal, que eu orientei, que usou sistemas fuzzy para controlar um ar-condicionado, qual vai ser a temperatura que a gente vai colocar, temperatura, força da ventilação e assim por diante. Tá? Então a gente vai ter isso como saída aqui. Então a gente tem uma entrada, tem o processamento das regras e tem uma saída. Então ele faz um meio de campo, né, entre algo que é preciso, por exemplo, uma altura, uma velocidade, ou uma estimativa disso que está aqui na entrada. A gente vai processar com base na imprecisão das nossas regras e vai ter como saída alguma coisa depois convertida lá no nosso domínio de interesse, que em geral pode ser um número, pode ser um tempo, pode ser qualquer coisa que seja útil para a gente. Tá? Então, o nosso primeiro elemento aqui, que são as variáveis linguísticas, do que se trata isso? Uma variável linguística, por exemplo, a altura, nada mais é do que uma variável que ela é melhor descrita usando linguagem natural. E aí aqui o interessante é que a gente pode usar a linguagem coloquial, né? Então, ó, a altura. Baixo, normal, alto, e aí eu gosto de dar esse exemplo aqui só para a gente brincar. Baixo, normal, alto e gigante. Gigante aqui. Então vejam assim, se eu perguntar para vocês, o que é uma pessoa alta? Ó, a gente pode usar um conjunto CRISP e dizer assim, não, alto é qualquer um com mais de que 1,80 m. Tá, mas e aí a pessoa com 1,79 m não é alta? 1,78 m não é alto? É normal? A normal é o cara que nem eu, assim, né? Sei lá, tá entre 1,60 e 1,70, mais ou menos assim. Eu não vou me chamar assim alto. Então vocês vejam que aqui a gente já tem uma vantagem dos sistemas fuzzy. Então a gente vai usar essas variáveis para descrever aquilo que a gente precisa, né? Então pode ser altura, agilidade, velocidade. Notem, velocidade pode ser devagar, ok, e muito rápido ou chutado. Então a gente vai usar aquilo que for do nosso domínio aqui. Então isso aqui é algo que facilita bastante quando a gente tem um especialista, sei lá, um médico ou um mecânico, qualquer, ou um piloto de Fórmula 1, sei lá, a gente tem um especialista que a gente quer pegar o conhecimento dele e passar para o computador. Então, às vezes, usando ontologias, se é algo que tem muita certeza envolvido, legal, funciona bem. Mas quando é algo que não tem tanta certeza, aí a gente já precisa passar por uma abordagem fuzzy aqui. Tá? E aí a gente vai descrever dessas formas. Aí um ponto interessante já para a gente pensar é que muitas vezes, especialmente hoje em dia, talvez a gente não saiba ou não é que a gente não saiba, mas talvez o nosso especialista ele vai dizer assim, olha, na minha experiência, uma pessoa normal, ela, né, tem essa altura aqui, funciona mais ou menos assim. Só que hoje em dia, como a gente tem muitos dados, e a gente tem as redes neurais, a gente pode fazer a inferência dos conjuntos dessas variáveis aqui usando os dados, né, usando um pouquinho de aprendizagem. Aí isso, já deixo para vocês aí darem uma pesquisadinha, acaba produzindo as abordagens neurofuzzy, que são bem interessantes e bem flexíveis, tá? Então, é algo para vocês anotarem aí, darem uma pesquisadinha, tá? Então vamos ver aqui como é que funcionam os nossos conjuntos. Vamos começar pensando aqui, desculpem, como é que funciona a nossa variável linguística altura, que é representada por o quê? Conjuntos difusos. Então, a nossa variável linguística ela é representada por um conjunto difuso para o baixo, outro conjunto para o normal, outro para o alto e outro para o gigante, que eu coloquei os 4 aqui para a gente ver mais ou menos como funciona. Então vamos ver um por um, depois a gente vai para a parte das regras. Bom, pessoal, então, cada um desses conjuntos difusos aqui que representam
a variável linguística, ele é apresentado, né, ele é definido da mesma forma que a gente acabou de ver aqui com relação aos fins de semana. Né? Só que aí o que muda? Né? Essencialmente vai mudar aqui o principal, né? É o nosso eixo X aqui, e no nosso caso a gente precisa ter uma medida, então vocês vejam aqui que eu coloquei aqui, tem um pontinho, não dá para ver direito, mas é um ponto 5, né? Então aqui a gente só precisa colocar algo que faça sentido com relação à altura, né? Então como é que a gente mede a altura? Em metros. Então aqui no eixo X a gente tem a definição em metros, e aqui eu gosto de colocar, né, um zero no sentido de que não pertence, e o 1 aqui pertence em 100%. Mas a gente sabe que aqui a gente vai ficar nesse intervalo, né? Então, como cada um desses gráficos aqui, ele representa um conjunto difuso, né, cada um representa um conjunto difuso, uma outra forma, às vezes, que faz sentido para a gente interpretar seria eu colocar aqui pertence ao conjunto baixo, né? Então aqui a gente está verificando o baixo, né? Então pertence ao baixo, aqui ao normal e assim por diante, legal? Então, se a gente pensar assim, o que é uma pessoa baixinha, né? O que é o baixinho? Pô, de repente o baixinho aqui, se a gente estiver pensando em adultos, né? Com certeza, se ele tiver meio metro, ele é uma pessoa que pode ser considerada baixa aqui. Aí talvez a partir aqui de 1,5 m comece a entrar no normal. Então o que acontece? Quanto mais baixa for a altura, maior o grau de pertencimento aqui a esse conjunto difuso baixo. Então de repente a gente pode começar aqui de cima do 100% e fazer uma descida. Então quanto mais eu vou me aproximando aqui do 1,5, menos ela pertence ao baixo. Então chega aqui no zero, pode ser algo assim. Né? Ou a gente poderia também fazer simplesmente uma linha reta aqui para representar esse conjunto. Pode ser também, né? Algo então, quanto menos metros de altura ela for, mais ela vai pertencer aqui ao conjunto baixo. Né? De repente ao normal aqui, claro que a minha escala está muito tosca, né, pessoal? De repente o conjunto normal, algo que faz sentido é a gente usar a distribuição normal, né, a gaussiana. Vocês devem lembrar lá de estatística, e ela tem esse formato aqui, o clássico do sino, né? Então, claro, aqui o meu tá tosco, né? Mas de repente vai chegar aqui no 1,6, 1,7, que é a maioria dos casos. Né? De repente a pessoa que é mais alta, ela pode ser aqui o oposto do baixo, né? Pode chegar aqui, vem a partir do 0, 0, 0, quando começa a chegar aqui no 1,5, sobe, e aí a gente vai deixar uma chance ainda pro gigante, né? Mas ela começa a ser alta aqui ainda. Então fazer alguma coisa dessa forma. Já o gigante, né? Sei lá, é o cara da NBA, ele vai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aí aqui sobe mais extremo. De repente pode ser isso aqui, o gigante. Então a gente tem essas representações aqui de cada um dos conjuntos difusos que compõem a nossa variável altura. Tá? Então, pô, de onde que vão vir esses gráficos, professor? Quem que vai fazer? Então lembre, né? Isso aqui, a ideia é que a gente tenha ou um especialista junto conosco, ou então que a gente utilize dados, né? E use uma rede neural, use alguma estatística para montar esses gráficos aqui. E dependendo da ferramenta que a gente tem, a gente pode fazer até algo ponto a ponto, dependendo do caso, dependendo da situação. Né? Não sei se nesse vídeo, mas no próximo eu mostro um exemplo de como funciona isso. Legal? Então a gente vai usar essas variáveis linguísticas aqui. Tá? Então agora eu defini aqui uma variável altura aqui só para a gente ver. E a gente vai usar elas para formar as regras, né, que vai ser a representação da parte mais de conhecimento aqui da representação. Né? Se a gente lembrar lá da definição de representação de conhecimento, toda representação ela é uma informação em uso. Então, se a gente analisar friamente o que a gente tem até aqui, né, que a gente está montando esses gráficos aqui, a gente tem basicamente só informação, a gente não colocou uso nenhum nela ainda.
Então a gente vai usar as regras para representar esse uso das informações que são expressas através das variáveis linguísticas e de seus conjuntos, tá? Então vamos seguindo um pouquinho mais aqui. Antes de eu seguir, até deixei um espaço aqui. Quando vocês forem pesquisar por sistemas fuzzy, na maioria dos casos, a gente não vai ter assim um gráfico separado para cada conjunto difuso da altura, né? Então o que é mais comum, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se consigo copiar. O que é mais comum é a gente enxergar assim, aqui ó, a gente enxergar num gráfico só, a gente enxergar todos os conjuntos difusos. Então, na maioria das ferramentas, se a gente usar o MATLAB, se a gente usar qualquer uma outra, ele vai mostrar assim. Então, aqui o azul vai ser o baixo, aí ele coloca aqui o do normal com uma outra cor, vai colocar o alto com outra cor ainda, né? Agora eu estou copiando mais ou menos aqui, ver se eu consigo. O alto vai estar assim. E vamos pegar uma outra corzinha aqui. O gigante, né, vai estar aqui. Né? O gigante vai estar aqui. Então, basicamente isso. Então, quando a gente vê um sistema fuzzy, né, a variável linguística, na maioria das ferramentas, ela tem uma representação assim, é um gráfico só, coloca todos os conjuntos difusos dela. Aí depois, né, vai ter uma anotação lá, o azul é o baixo, o verde é o normal e assim por diante, tá? Então, quando vocês virem um gráfico assim, vocês já sabem e não se assustem que no fundo é cada um dos conjuntos difusos colocados, né, sobrepostos aqui só para facilitar mesmo, facilitar não, para resumir, só para resumir, tá? Como se fossem os atalhos que a gente tem lá numa linguagem de programação, tá? Bom, então vamos seguir aqui, a gente já viu as variáveis linguísticas, vamos pensar um pouquinho aqui nas regras, tá? Então, como eu comentei para vocês, as regras são bem no sentido aquelas regrinhas que a gente está acostumado, que são facinhas de ler, são regrinhas se, então, tá? Só que aí o que a gente tem para essas regras, a gente vai usar as nossas variáveis linguísticas para representar essas regras, então aqui é uma variável linguística, e o seu algum ou alguns dos seus conjuntos difusos, tá? Então aqui tem um conjunto difuso, então que nem a altura que eu mostrei antes, né? Então, ó, se a altura for igual a gigante e agilidade, então aqui é um outro conjunto difuso, desculpa, uma outra variável linguística, que essa eu não cheguei a colocar, mas é só para a gente ter como exemplo aqui, então. Se a altura é gigante e agilidade é igual a ninja, que é outro conjunto difuso, então o salário dessa pessoa vai ser um salário no nível da NBA. Então, de repente, aqui a gente está falando de jogadores de basquete. Né? Então, variável linguística e aqui mais um conjunto difuso. Então, vocês vejam que é algo bem coloquial, né? É uma regra fácil de montar. É uma regra bem fácil de montar e essa que é a vantagem, né? Aqui é que entra a ponte ali do fuzzy. O fuzzy faz uma pontezinha entre o simbólico, entre a linguagem natural e uma representação numérica, né? Para tentar fazer uma representação ali da imprecisão. Essa é a ideia principal. E aí aqui então a gente tem meio que o antecessor, né? Toda essa parte aqui é chamada de antecessor da regra. E a gente já vai entender como é que isso aqui funciona. Isso aqui é o antecessor, isso aqui é a implicação. Tá? Implicação. Opa, eu estou escrevendo embaixo da minha foto aqui, estou vendo, mas vamos lá. Aqui. E essa parte é a implicação da regra, né? Seria a dedução da regra. Então aqui, pessoal, um ponto interessante é que a gente pode usar quantas regras forem necessárias e elas são processadas todas em paralelo. Em seguida a gente vai ver como isso funciona. Aí aqui tem mais um exemplo. Ó. Se a altura for normal ou agilidade igual a tartaruga, então o salário é veja bem. Então vocês vejam, estou usei aqui linguagem coloquial só para dar o exemplo mesmo, tá? Então aqui, lembrando, cada um desses
cada um dos elementos que está aqui na regra, né? Então aqui, ó, variável linguística, e esse aqui vai ser um conjunto difuso definido de alguma forma. Então, de repente, até depois aqui embaixo eu coloquei um exemplo, de repente agilidade, um conjunto de jogo de basquete, a gente consegue representar em quantidade de passos errados durante um jogo, né? Ou quantidade de acertos, quantidade de cestas. Então, o que importa é que a gente consiga ter uma representação aqui. Mas aí a primeira perguntinha que vem é o seguinte, pô, se nesse lado aqui da altura, tá, eu tenho um gráfico, e aqui, do outro lado aqui do ou, eu tenho outro gráfico, como é que eu vou fazer um ou como é que eu vou fazer um e, se o meu conjunto difuso são gráficos, são funções matemáticas? Como é que isso aqui vai funcionar? Então, aqui já vem aqui é que vem a parte que eu comentei no comecinho desse vídeo, que é com relação à lógica fuzzy. Tá? Então aqui tem a primeira etapa que é com relação à lógica fuzzy. Então aqui, se a gente parar para lembrar, a gente está falando aqui de um sistema fuzzy. Esse sistema fuzzy tem uma entrada, tem um processamento das regras e ele vai ter depois uma saída. Tá? Então, para que a gente consiga processar essas regras aqui, um elemento que a gente precisa, o começo de tudo, é uma entrada. Legal? É a parte que a gente vai fusificar as entradas. Então aqui, a nossa primeira etapa aqui, deixa eu colocar para cá, aqui embaixo, aí. Então a nossa primeira entrada aqui, ela vai ser uma... Aqui dá para ver bem. Então aqui, ó, tô na primeira regra aqui, né? Então o que vai acontecer? Tenho que dar uma entrada. Então, de repente, eu vou colocar a minha altura aqui. O professor Heller tem 1,70 m. Tá, onde é que está 1,70 m? Então, tudo começa num sistema fuzzy com a entrada. E também é conhecida por fusificação, essa etapa aqui. Fusificar a entrada. Opa, esse Z ficou estranho. Fusificar. Tá, então, o fusificar nada mais é do que a gente calcular o grau de pertinência da minha entrada a todos os conjuntos difusos que estão presentes aqui no meu conjunto de regras. Tá? Então, nesse caso, eu tenho duas regras, mas aí só aqui a título de exemplo eu vou colocar só numa regra. Então, bom, que altura que eu tenho? Eu tenho 1,70 m. 1,70 m, sei lá, tá mais ou menos aqui assim. Tá? 1,70 m tá aqui. Então, só a título de exemplo, vai estar aqui. Então, eu pertenço ao conjunto gigante com, obviamente que eu não sou nada gigante, quem me conhece aí sabe, eu pertenço aqui ao conjunto gigante com, sei lá, 5% de pertinência ao conjunto gigante, tá? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho 5% de pertinência ao conjunto gigante, no conjunto normal, né, que é esse conjunto aqui, tá? No conjunto normal, se a gente for pegar, vou até pegar o aqui de cima, que eu tô com preguiça de fazer outro. Preguiça e também vai demorar, né? Então, no conjunto normal, esse cara aqui, isso aí é vantagem, isso aqui eu não consigo fazer no quadro negro em aula. Então, aqui no conjunto normal, vamos jogar para cá, aqui. Então, no conjunto normal, o meu 1,70 m que está aqui, né, o meu 1,70 m que está mais ou menos aqui, no meu conjunto normal eu tenho este nível de pertinência. Então eu sou, sei lá, vou chutar aqui uns 65% normal em termos de altura. Tá? Para o meu gráfico aqui eu teria, para ter altura 100% normal, eu tinha que ter 1,60 m por aí. Então, mas só para a gente ficar. Então, a minha altura ela vai ser passada para todas as regras, né, a minha entrada, todas as regras que utilizem essa variável linguística aqui, a altura e os seus respectivos conjuntos. Então vejam que, como está tudo separado, né, então eu tenho um grau de pertinência ao conjunto gigante e eu tenho um grau de pertinência ao conjunto normal, coisa que lá nos conjuntos crisp, nítidos, né, na lógica tradicional, a gente não tem. Ou eu sou gigante ou eu sou normal. Né, não tem, é verdadeiro ou falso, né, o pertencimento. Enquanto que aqui no fuzzy
a gente tem sempre grau de pertencimento a todos os conjuntos relacionados àquela variável linguística, tá? Então aqui vai dar uns 5%. Então vamos seguir aqui com a agilidade. Então aqui que eu tinha colocado como exemplo era realmente isso aqui, ó, quantidade de passos errados num jogo. Bom, eu não jogo basquete, né? Vocês imaginam, baixinho, nerd da computação, vai saber jogar basquete bem? Não, não vai saber jogar basquete bem. Mas só para a gente conseguir visualizar melhor o exemplo, eu vou dizer aqui que num jogo de basquete, só para visualizar melhor, vocês já vão entender porque eu costumo errar, né? Sei lá quando é que foi a última vez que eu joguei basquete. Mas vamos dizer aqui que eu erre 7 aqui, tá? Eu erro 7 passes. Tá muito longe da verdade, tá? Mas vamos supor aqui que eu erre 7 passes. Então, no meu conjunto difuso para agilidade, eu tô aqui, né? Eu tô aqui num 60% mais ou menos. Estou aqui no 0,6, tá? Tô aqui nessa agilidade. Então, agora que eu tenho as entradas, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar fazer um ou, desculpa, um e ou um ou com base nessas minhas entradas. Então aqui a gente vai ter mais um probleminha, que é o seguinte, tá? O que é um... Como é que eu faço um e ou um ou entre 5% e 60%? Né? Como é que eu vou fazer isso agora que eu tenho as entradas? Então eu disse lá, pô, a primeira coisa que a gente precisa é as entradas. Tá, agora eu tenho a entrada, eu fusifiquei as entradas, então eu tenho o grau de pertinência. Mas e aí, professor, como é que eu faço? Ainda não consigo enxergar. Então a gente vai voltar aqui pro que é o e e o ou, né? De novo, a gente já viu isso aqui em redes neurais, e agora vamos voltar a ver isso aqui nos sistemas difusos aqui para a gente pensar um pouquinho juntos, né? Então se a gente der uma olhadinha aqui, esse aqui é o e e o ou tradicional de lógica, né? Então vejam só, o nosso conjunto difuso são funções, né? A saída da etapa de fusificação são valores matemáticos aqui, numéricos, ó, é um 0,6, 60%, 0,05, 5%. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso de alguma forma que traduza essa lógica tradicional, essa lógica proposicional, preciso traduzir ela para um mundo numérico, para um mundo matemático, para um mundo que é entre 0 e 1, não é só 0 ou 1. Né? Então eu preciso traduzir para cá. Então algo que a gente pode fazer é o seguinte, bom, se eu tiver como entrada dois números aqui, número 1 e número 2, que operador matemático eu posso usar para representar o meu e, se eu estou trabalhando com números? Então, o que são os operadores matemáticos? Soma, subtração, divisão, multiplicação, ou até uma função qualquer. Uma função qualquer a gente também pode usar para isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui no E. Ó, eu tenho número 1, 0, 0, tenho saída 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. O que a gente podia usar de operador aqui? Se eu usasse a soma, por exemplo, o que ia acontecer? Pô, aqui está certo, aqui está errado, então soma já não vai dar. Se eu usar a multiplicação, 0 vezes 0 dá 0, opa, 0 vezes 1 dá 0, opa, 1 vezes 0 dá 0, opa, 1 vezes 1 dá 1, oh, show. Então olhem, eu posso substituir o meu e lógico por um operador de multiplicação, tá? E o ou? Cara, o ou já é mais problemático, né? O ou, se eu usar o somatório, ele funciona, só que aí a gente chega no 1 mais 1 aqui e vai dar 2, então já deu problema. Se eu usar a multiplicação, aqui vai dar tudo 0. Se eu usar a divisão, vai ser pior ainda. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, a gente tem que olhar a relação entre os números, né? Então, olhem só, algo que a gente pode usar aqui para o e para o ou é a gente pensar em funções, né? Pensar em métodos aqui que trabalhem os números de alguma forma. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, o ou, olhem só, qual é o maior número entre essas duas entradas aqui? Qual é o maior entre 0 e 0? É 0, né? Então é 0 aqui. Qual é o maior número entre 0 e 1? É 1.
Qual é o maior número entre 1 e 0? É 1. Qual é o maior número entre 1 e 1? É 1 também. Então o que a gente pode usar aqui para representar o ou? Para representar o ou, a gente pode usar uma função de máximo, né? Ou qual é o maior número entre esses dois. Então eu consigo usar esse máximo aqui para esse caso. E para o e? Bom, para o e a gente já sabe que eu posso usar multiplicação, mas fazendo essa analogia aqui com o ou, o que o e é? O e pode ser o número mínimo entre os dois. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o mínimo entre 0 e 0? É 0. Qual é o mínimo entre 0 e 1? É 0. Qual é o mínimo entre 1 e 0? É 0. Qual é o mínimo entre 1 e 1? É 1. Tá? Então, a parte da lógica fuzzy, ela apresenta a fundamentação e as provas que traduzem os operadores de lógica tradicional para alguns operadores numéricos. E aí o interessante é que, como trata-se de lógica, né, tem as provas que mostram lá que a dedução é possível, que a dedução é completa, que não tem ciclo, então toda aquela fundamentação necessária de formalismo de lógica está definido na lógica fuzzy. Então o sistema difuso ele vai pegar emprestado, isso que a gente definiu aqui na lógica fuzzy, vai pegar emprestado para aplicar aqui na hora de processar essas regras. Então o que vai acontecer agora? Eu tenho um E aqui, né, entre altura gigante e agilidade ninja. Então eu vou aplicar esse operador aqui, que é o mínimo. Então vejam só, o que acontece aqui? Por que eu tinha colocado esse um 5 e eu disse que eu só erro 7 passes num jogo de basquete? É só para facilitar essa visualização aqui, ó. E aqui a gente acaba tendo, entre essas duas regras aqui, né, deixa o jogo, uma linha reta aqui vai ficar uma coisa, né? Entre essas duas regras que precisam ser projetadas, né, implicadas aqui no salário, o que eu tenho? Eu tenho um intervalo que vai de 5% até 60%, que é este cara aqui. Tá? Eu tenho esse intervalinho, né? Eu tenho um intervalo aqui. Eu tenho esse intervalo. Então, agora, como essa regra está usando um e, eu preciso pegar assim, qual é o mínimo entre 5% de pertinência e 60% de pertinência. Então, o mínimo entre 5 e 6 é 5. Então, para este conjunto de implicação aqui, eu vou chegar até o 5%. Legal? Então, essa seria a ideia. Se fosse um ou, né, como é essa outra regrinha aqui, né, se fosse um ou, o que ia acontecer? Se fosse um ou entre, vou chutar aqui só para a gente pegar um exemplo diferente, entre, sei lá, 20 e 55%, né, ou entre 0,2 e 0,55. Se isso aqui for um ou, o que a gente vai projetar aqui para frente vai ser o 55. Né, que vai vir aqui para o meu conjunto de implicação, então vai chegar aqui no 55. Então a gente traduz os operadores lógicos tradicionais para que eles possam ser aplicados aqui no mundo de números, legal? Então aqui o que a gente fez com isso? Eu fiz já duas etapas importantes aqui. Eu fiz a primeira etapa do sistema de inferência fuzzy, que é a fusificação, e aí eu fiz a segunda etapa, que é o que? É o cálculo do antecedente, né, do antecessor da regra. Então, com base na fusificação, eu obtive um valor de pertinência para cá, obtive um valor de pertinência para cá, e aí eu processei os operadores. Então, eu fiz o cálculo do antecessor. Então, o cálculo do antecessor também me dá uma pertinência aqui. Então, como é que a gente interpreta essa pertinência aqui? Para a regra 1, eu tenho x% de pertinência aqui com relação a essa restrição aqui, com relação a essa regra, eu tenho um x% de pertinência. E agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar esse x% de pertinência aqui e traduzir para a implicação, né? Traduzir para o resultado da regra, traduzir para a utilização dessa regra aqui. E no caso a gente está falando, nesse exemplo, né, eu estou falando do salário do jogador de basquete.
Tá? Então agora vamos ver como que a gente pode fazer essa tradução aqui no final, tá? Bom, pessoal, então como é que vai funcionar essa segunda etapa aqui, que é o cálculo da implicação, né? Então vejam o seguinte, aqui a gente tinha uma regra, vamos entender como é que é essa regra aqui. Se o jogador for gigante e for muito ágil, o salário dele vai ser no nível da NBA, ou seja, ele vai ter um salário muito alto, né? Então aqui no meu salário, eu coloquei um conjunto aqui que está em $1.000 de salário. Não faço ideia do quanto que um jogador de basquete da NBA ganha, tá? É só um exemplinho. Então comecei aqui dizendo o seguinte, ó, o jogador da NBA começa ganhando aqui um torno de $25.000 por mês, e aí vai subindo de acordo com qualquer coisa lá de tempo, né, patrocinador, blá blá blá, e assim por diante, só para dar o exemplo. Então aqui é um conjunto difuso, como qualquer outro que a gente viu, né? A única coisa que mudou foi o meu eixo X, né, que é a minha métrica, né, a métrica que eu utilizei aqui. Tá? Então eu tenho aqui quanto, né, o salário para ser mais NBA, com certeza é um salário que parte de $25.000 e o céu é o limite. Gostaria de receber esse salário, inclusive, diga-se de passagem. Então, o que acontece agora? Nessa regra aqui, eu, Elder, que sou um cara normal, né, normal para baixo, ou seja, eu tenho 5% de pertencimento ao gigante e tenho 60% de agilidade, segundo essa regra aqui, que ela é mais restritiva por ter um E, eu pertenço 5% só a essa regra aqui. Então vejam que faz sentido, né? Porque o professor Elder aqui, ele não tem altura suficiente para ser um cara da NBA, né? Não tenho essa altura. Então eu pertenço só 5% a esse conjunto. Ou seja, para o meu caso, para essa entrada e para essa regra, o que acontece? Eu pertenço só 5% aqui, então agora eu preciso fazer o raciocínio inverso. Bom, se eu pertenço 5% a esse conjunto, se eu fosse analisar a função, eu posso vir só até aqui. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo montando um teto para essa função. Eu acabo montando um teto. Então, apesar dessa função aqui subir, eu vou dizer assim, não, o Elder aqui ele só vai até os 5% dessa função. Então eu chego no máximo aqui nos $25.000, mais ou menos. Vou chutar aqui, eu chego no máximo nos $27.000, quem dera, né? Chego no máximo nesse ponto aqui. E daqui em diante, acabou para o Elder, tá? Ele não tem mais chance. Então, o que a implicação aqui acaba fazendo? Opa, apaguei coisa demais. O que a implicação aqui faz? Ela acaba definindo um meu limite, né? Então, ela define o meu limite no sentido assim, olha, se eu não bati os 5% ainda, eu fico usando a função que foi previamente definida, que seria só este trecho aqui. Agora, no momento que eu bater os 5%, eu não uso mais. Eu travo nesse valor aqui de 28 mil e vou seguir travado. Então isso aqui é algo que a gente pode implementar com um if, né? Então olha só, usa a função verdinha até o ponto de eu ter como saída os 5%. No momento que eu atingir 5%, eu não uso mais. Aí eu vou usar, aí eu mantenho isso aqui como um teto, legal? Então é uma forma da gente projetar essas regras aqui no nosso conjunto de saída. Né? Se eu fizesse o segundo exemplo aqui, né, eu tinha dado uma brincadinha aqui, ó, entre os 55% e o 20%, né, que eu estava usando um ou. Aí deixa eu pegar aqui que é o meu salário veja bem. O salário veja bem, se a gente der uma brincadinha, né, nessa mesma escala aqui de $1.000, Ctrl+C, Ctrl+V, tá aqui o salário veja bem. Vamos dar uma brincada aqui, o que é o veja bem? Putz, o veja bem, cara, o veja bem tá assim, ó, no máximo, tá aqui nos $10.000, né, o cara tá na lida ainda, tá no máximo nos $10.000, sei lá, de repente vamos fazer até assim, entre 10 mil e $20.000 o cara tá no veja bem, né, mas depois ele desce
desce fundo aqui, então fazer uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui seria o meu salário, veja bem. Então, as minhas entradas, né, se fosse pegar aqui o processamento nesse segundo exemplo, eu estou entre 20% ou 55%, foi o que eu consegui atingir aqui processando essa regra. Então, vou pegar os 55%, tá? Como é que eu projeto esses 55% nesse meu conjunto difuso aqui? Vou fazer da mesma forma, né? Então, o 55 está aqui, e aí aqui fica como teto, legal? Então aqui fica como teto. Então, de repente, o que que isso significa? Isso significa que o meu salário, ele vai chegar no máximo aqui, ó, vai chegar no máximo esse valor de perto de 20 mil aqui, tá? De 20 mil ele não passa, de 20 mil ele não passa, então ele pode vir aqui para baixo, tá? Mas de 20 mil o meu salário não vai passar. Então assim, o que que eu faço? Estou meio que fazendo o raciocínio inverso, né? Antes a gente usou a entrada para obter o grau de pertinência, e agora eu estou usando o grau de pertinência para definir um limite aqui para minha função, né? Um limite de entrada. E aí agora o que que a gente vai fazer? Como eu tenho várias regras aqui sendo executadas ao mesmo tempo, agora eu preciso unir esse resultado de salários aqui para depois dar uma resposta. O que seria essa resposta, né? Seria a saída do meu raciocínio FOSS. Então eu tenho a entrada, que é a minha altura e a minha agilidade, processei as regras todas, legal. Agora eu preciso ter uma forma de juntar essas implicações aqui, juntar elas de alguma forma, e aí no momento que eu juntei elas, eu preciso ter como saída alguma coisa que me diga qual é o salário que o Elder vai ganhar, tendo em vista todas essas regras sobre jogadores de basquete, né, que é a etapa final que se chama agregação. Né? Então eu vou agregar todas as implicações que eu calculei, tá certo? Então, para a gente ver como é que funciona a agregação, eu vou mostrar agora um outro exemplo. Na verdade, não vou mostrar agora, vou gravar mais um vídeo com um exemplo mais completo, que ele tem ali umas 3 regras, e aí ele vai fazer um pouco mais de sentido só para a gente ver como é que funciona o sistema fuzzy como um todo, tá? Então a ideia com esse vídeo aqui foi a gente entender essas primeiras etapas de o que é a fuzificação, como é que a gente processa o antecedente da regra, como é que a gente coloca ele lá na implicação, que é o lado de cada regra, né? Deixa eu ver se estou tampando, não. O lado de cada regra, que é a implicação. E agora o que está faltando a gente ver é como é que a gente agrega, como é que a gente junta todas essas implicações aqui e dá uma saída do meu sistema. Então, para isso eu vou mostrar um outro exemplo que começa no vídeo seguinte. Então, aguardo vocês logo em seguida para a gente ver como é que funciona a agregação aqui no final. Legal, pessoal? Então, até loguinho!